Pessoal, estamos de volta hoje com o controle estratégico. O controle é a quarta função organizacional e acontece no nível institucional da organização. Ele também se desdobra no controle tático, que acontece em nível intermediário, e o controle operacional, que acontece em nível de tarefas, em nível operacional da organização. O controle estratégico ele tem por finalidade estabelecer os parâmetros para mensurar e avaliar os resultados relativos aos objetivos estratégicos. E aí são definidos alguns padrões de controle, que podem ser 5. Os não confiáveis, que são aquelas atividades que são planejadas e organizadas, mas num ambiente imprevisível, um ambiente organizacional que não tem como se prever o que vai acontecer. Os informais são atividades planejadas e organizadas, mas sem uma documentação adequada. Os padronizados, que são as atividades planejadas e organizadas e adequadamente documentadas. Os monitorados, que são as atividades planejadas, organizadas e devidamente documentadas, que produzem relatórios finais para a gestão ao final do processo de controle, e as otimizadas, que são as atividades planejadas, organizadas e devidamente documentadas, que produzem relatórios em tempo real para a gestão e ainda prevendo uma melhoria contínua do processo. Portanto, são os ideais, que também, em contrapartida, são os mais custosos. Para a implementação, no escopo geral do controle estratégico, utiliza-se uma abordagem chamada ciclo PDCA. Ela acontece continuamente, ou seja, não tem hora de começar e de terminar. Durante todo o momento, toda a vida, toda a organização, todo o processo de controle vai acontecer continuamente este ciclo. Como vocês podem ver aí na imagem, ele é composto de 4 momentos que vão acontecer continuamente. Terminou o último, volta para o primeiro, que é planejamento. É a hora de se estabelecer os critérios de controle. Nós vamos falar mais detalhadamente deles daqui a pouco. Do, execução, fazer. Check, verificação. Nesse momento, faz a avaliação do desempenho a partir dos critérios estabelecidos no planejamento e compara-se esses resultados com os critérios previamente estabelecidos. Caso não esteja de acordo, na quarta etapa, que é o ACT, ação, faz-se as correções necessárias para que na próxima rodada do PDCA o controle possa conseguir resultados mais satisfatórios em relação ao que deveria acontecer. E existem os seguintes tipos de controle. A governança corporativa, que é um conjunto de regras da organização. O desempenho global da organização, e aí nós temos vários índices, como o de lucratividade, o de competitividade, o quanto da fatia de mercado a organização conseguiu angariar, o volume de vendas. Outro parâmetro é a eficiência, que vai se verificar os recursos utilizados sobre os recursos planejados. Gera um índice. Eu tenho recursos que eu planejei e tem recursos que eu utilizei. Se eu dividir os recursos utilizados pelos recursos planejados, eu vou ter um índice, que é o índice de eficiência. O índice de eficácia, outro índice do desempenho global, eu vou procurar, assim como a eficiência, buscar verificar as saídas que aconteceram. Lembram do processo? Entrada, processamento, saída e retroação, mostrada aí na imagem. Então, na eficácia, eu vou verificar se a saída real dividido pelas saídas planejadas, qual o índice obtido. Percebam que, como é uma divisão,
Quanto mais a saída real, no caso da eficácia, ou o recurso utilizado, no caso da eficiência, se aproximar de 1, mais próximo está do que daquilo que foi planejado. Quanto mais próximo estiver de 0, pior o resultado está sendo. A eficiência, lembrando-se, como a gente já falou em outros vídeos, ela se refere ao processo. Por isso estão sendo verificados os recursos utilizados. E a eficácia tem relação com os resultados. Então, por isso, estão se verificando as saídas. E, lembrando, efetividade tem relação com eficiência e eficácia. É ser mais eficiente, ser mais eficaz. Prosseguindo, então, outro índice de desempenho é o da qualidade. Aí nós temos vários parâmetros para verificar isso. A ISO, de normas técnicas, e outros fatores internacionais, enfim. Pode ser fatores também da própria organização para verificação de qualidade, índice de reclamação dos clientes, por exemplo. São vários que podem ser estabelecidos. A inovação, que é mais ou menos o quantitativo de ideias que têm valor de mercado, invenções que têm valores comerciais, que são desenvolvidas pela organização, e o QVT, que é a qualidade de vida no trabalho, que busca verificar se o ambiente de trabalho da organização está salutar. E aqui muitas empresas pecam. Em seguida, outro tipo de controle, para além do desempenho global, um outro tipo de controle, são os balanços contábeis e relatórios financeiros. Temos também os demonstrativos de resultado, DRE, e aí o balanço contábil, relatório financeiro e demonstrativo de resultado, eles têm relação direta com a administração financeira e a área contábil, e o retorno sobre investimento, o ROI, que é uma verificação que é possível fazer, que é muito utilizada nas organizações em geral, para todos os projetos, processos, novas frentes que vão ser abertas, assim como na elaboração de planos de negócio, que busca verificar o quanto de retorno financeiro a organização, os investidores vão ter em relação a um investimento feito. E, finalmente, o balanço social, que tem relação com as questões éticas e sociais da organização, do ambiente organizacional que ela está inserida. E aí nós temos uma visão geral do controle estratégico. Espero que, em termos gerais, tenha se esclarecido aí, e muito obrigado. Até a próxima.